Olá, herdeiros do reino, tudo bem com você? Olha, hoje eu quero falar o que eu aprendi lendo o livro de 2 Coríntios. É um livro muito legal, escrito por Paulo. Ele começa falando sobre por que ele demorou um pouco para ir até lá, a cidade de Corinto. 4, ele fala que o evangelho não deve ser encoberto. Ele diz assim, mas o nosso evangelho ainda está encoberto. Se o evangelho está encoberto, ele é para os que se perdem, lá 3, dos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da graça, o qual, que é Cristo, a imagem de Deus. Interessante esse versículo, porque Paulo, ele coloca aqui que o tempo todo nós somos entregues à morte, né? Todos os dias somos entregues à morte por causa de Cristo. Mas Cristo, ele nos ama e nos resgata assim. Porque eu criei, eu falei. Eu achei bem interessante porque ele destaca o fato de que ele diz assim, olha, eu falei porque eu criei. E é isso que a gente precisa. Crer em Jesus de todo o coração. E assim a gente vai conseguir falar dele. Falar daquilo que ele faz e quer fazer em nossas vidas. Eu gostei muito do capítulo 5, gente. O capítulo 5 eu achei ele todo perfeito. Porque ele começa falando que nós somos a casa de Deus. Fala que a gente tem uma habitação preparada lá no céu pra gente. Que interessante aqui. Por isso que nós gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação. Mostra que a ansiedade, né, de irmos morar no céu. Versículo 5 ainda, ele fala que nós iremos ser julgados segundo aquilo que fizermos de bem ou de mal, lá no tribunal de Cristo. Então, é Cristo que vai nos julgar. É interessante que nesse versículo ele nos chama de nova criatura. Esse versículo que é bem conhecido, pois aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E ele nos chama também de embaixadores de Cristo. No verso 6, nos chama de ministros de Deus. Olha que interessante. E aí, no versículo 14, ainda no capítulo 6, ele fala sobre o jugo desigual, né? A relação entre luz e trevas, que não há nenhuma relação, que não tem como haver união entre luz e as trevas. Isso daí é bem fato. Também nos diz que os fez como filhos dele, lá no 18, né? Versículo 18. Serei vosso pai e vós sereis meus filhos e filhas. Muito legal. Já no verso 7, ele fala do quanto ele se sente feliz e jubiloso por passar por tribulações, hein? Olha aqui, Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a tribulação. Então, minha gente, é esse nível que devemos chegar, porque nós sabemos. E o Paulo, ele chega aqui nessa conclusão, né? De que a tribulação é aquilo que vai lhe trazer um grande galardão lá nos céus. Também nos chama de nós somos santuários de Deus, do Deus vivente, né? Glória a Deus. No verso 10, ele fala um pouco sobre a tristeza. Ele diz que existem 2 tipos de tristeza. Existe a tristeza do mundo, que nos leva à morte, e existe a tristeza de Deus, que nos leva ao arrependimento. E essa é uma tristeza positiva. Amém? Também, continuando aqui, eu gostei muito do verso 8, do capítulo 8, que ele fala da comunhão que aqueles irmãos tinham lá em Corinto, a ponto de eles, mesmo tendo dificuldades, né, financeiras, eles ainda ajudavam de forma abundante. Incrível isso, de forma generosa. Grande é em grande riqueza de sua generosidade. E aí, ainda no 8, ele diz que Cristo se fez pobre para que nós tornássemos ricos. Então, você é rico, nós somos ricos. Aqui, capítulo 8, verso 9. Nós somos ricos, é a palavra de Deus quem diz. Também
gostei muito do capítulo 9. Ele fala que aquilo é a semeadura, né? Aquele que semeia pouco, pouco colherá. E aquele que semeia muito, muito colherá. O 10, eu encontrei também algo bem interessante, que no versículo 4 ele diz assim, ó, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Não sei o que é sofisma, nem pesquisei, mas aí você pode pesquisar. É bem interessante isso, porque em outros versículos, Paulo fala que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, e sim contra principados e potestades. E as nossas armas também aqui, ele diz que não são carnais, são espirituais, ou seja, é joelho no chão, oração, pelo poder de Deus, para que ele envie seus anjos para lutar de forma espiritual por nós. E para concluir, interessante aqui também que ele diz, ó, aquele porém que se glorie-se no Senhor. Então Paulo ele começa a dizer, olha, eu fiz muitas coisas como apóstolo, fiz mais coisas do que os apóstolos que Jesus escolheu quando estava presencialmente, né? E ele diz, mas tudo que eu fiz, eu me glorio no Senhor, a glória é dele, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem Deus, o Senhor, louva. Vê que maravilha. E para finalizar, lá no 12, Paulo começa a destrinchar, né, falar um pouco que ele tinha um espinho na carne, ele tinha uma dificuldade. E aí ele ora tanto ao Senhor por 3 vezes, e o Senhor diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso é muito lindo para você ler. Tá lá no 12 e o verso 9 diz assim, ó. Então ele disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Vê que coisa mais linda. Ele diz, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Vê que nível de santidade. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. E ele destrincha todas as suas dificuldades, tudo que ele passou. Nossa, muitos açoites, naufrágios. São coisas assim de ficar impressionado. E eu indico você a ler esse livro de 2 Coríntios, porque é Deus purinho falando com a gente e aprendemos muito com Paulo. Fiquem com Deus, Deus abençoe e até a próxima!